Mais um dia da semana e mais um programa que essa semana é todo dedicado ao traço de caráter. É verdade. Qual é o seu tipo de corpo e qual é as suas características do seu caráter? O que uma coisa tem a ver com outra? Esse é assunto para Egla Alves, a nossa psicóloga de plantão, que fez assim a gentileza de vir aqui trazer esse assunto tão incrível. Egla, desde quando nós começamos a falar sobre esse assunto, eu fiquei super entusiasmada. Eu estudei muito sobre o assunto. Mas eu confesso que desde quando eu te entrevistei aqui, no primeiro dia da semana, eu fui ficando cada vez mais envolvida nisso. Porque nós olhamos as pessoas nas ruas e elas têm um padrão, não é? Então nós já falamos aqui primeiro o que são os traços de caráter. Quem não assistiu pode ir assistir o programa anterior. Nós já falamos sobre os esquizoides, nós já falamos sobre o traço oral, por falta e por excesso. E hoje nós vamos falar sobre dois traços. Hoje nós vamos falar então sobre os psicopata e masoquista. Avise já, não se assustem com os nomes, porque como nós temos vindo a explicar nos outros programas, estes nomes não têm propriamente a ver com a ideia de masoquista e de psicopata que nós já temos pré-concebida, nem têm nenhuma relação com outras perturbações de personalidade. São os nomes que Reich, que foi o criador desta teoria, deu na altura a cada uma das fases de desenvolvimento do tipo de caráter. Muito importante dizer que essa teoria foi desenvolvida em 1930 e cada vez mais faz sentido na nossa vida, não é? Quando nós vamos procurar na internet, tem imensos assuntos sobre isso. Eu confesso que eu fiquei impressionada com tanto, e a Egla veio aqui para trazer um pouco mais de autoconhecimento. Isso é muito importante, que a gente consiga perceber quem sou eu, quem é a pessoa que está lá ao nosso lado e como é que nós podemos minimamente lidar com essas situações e com esses traços de caráter, né? E perceber que muitas das crenças que nós temos não são únicas, não nos pertencem só a nós. Há muita gente que tem crenças semelhantes e que vive as mesmas dores que nós. Já que falei em dores, cada traço de caráter tem uma dor existencial, ou seja, tem uma dor que o acompanha e que vai aparecendo cada vez que temos um determinado sentimento que tem a ver com cada um dos traços de caráter, mas também cada traço de caráter tem um recurso, tem uma coisa em que ele é único e em que ele é maravilhoso, perfeito. Como tudo no mundo, não há nada que seja totalmente ruim nem totalmente bom. Exatamente. Se por um lado nós temos aqui as características que podem parecer ruins, não é? E que trazem aqui uma característica no nosso corpo também, que foi o mote principal dessa entrevista, nós também temos os recursos e é aqui que nós queremos mostrar para você o que você tem de melhor. Vamos fortalecer isso, não é? Exatamente, a ideia aqui é que nós, ao conhecermos os nossos recursos, vamos conseguir também fazer com que as nossas dores existenciais não estejam tão presentes e vamos conseguir lidar melhor com elas. A ideia aqui também é nós percebermos que todos nós temos todos estes traços de caráter. São 5, todos temos os 5 traços de caráter, só que temos 2 ou 3 predominantes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu posso ter todas estas dores, eu também tenho todos estes recursos. Eles podem não estar tão desenvolvidos. O principal do meu traço de caráter vai estar desenvolvido, mas os outros podem não estar. Mas quer dizer que eu tenho isso dentro de mim e que eu posso trabalhar isso. Quer dizer, se nós enxergamos, bom, eu tenho isso porque aconteceu isso comigo em determinada época, então não sou eu que provoco isso, não, isso não é porque eu sou uma má pessoa, não é? E eu tenho essas características boas, esses recursos, vamos fortalecer isso, não é? E a nossa ideia neste programa é essa mesmo. É precisamente as pessoas conhecerem-se e fortalecerem os seus recursos. Muito bem, falamos do esquizoide, falamos do oral e hoje nós vamos falar agora do psicopata. Vamos lá. Quando as pessoas ouvem falar de psicopata, pensam aqueles psicopatas que assassinam. E, sim, esses que fazem isso tudo realmente também têm este traço de caráter, mas são os chamados os psicopatas psicóticos. O psicopata neurótico, que é o mais normal, digamos assim, é a pessoa mais normal, é aquela que nós vamos falar hoje aqui. E quando é que acontece? Nós já percebemos com os outros que isto tudo acontece entre a gestação, quando estamos na barriga da nossa mãe, e os nossos 5 anos, o nosso desenvolvimento infantil, na primeira infância. Agora vamos perceber, já percebemos também com o esquizoide que aconteceu ainda na barriga da mãe, percebemos que o oral que já foi no passo a seguir, a amamentação, e agora vamos perceber aqui com o nosso psicopata, que é, qual é o passo seguinte? A criança começar a andar. Quando a criança começa a andar,
mais ou menos à volta de 2 anos, o que é que acontece? A criança começa a tentar explorar o mundo, não é? A gente sabe, eles mexem em tudo e correm. E existem mães que são muito preocupadas, muito ansiosas, que vão logo atrás da criancinha e a puxam, e não podes, e olha que cais, e olha isto, e olha aquilo. A criança nesta fase tem necessidade de explorar. Claro que nós temos que a deixar explorar com cuidado e com consciência, mas tem essa necessidade. E muitas vezes as mães não percebem essa necessidade da criança e não a deixam explorar. A criança vai se começar a sentir controlada, manipulada. Depois, as crianças nessas idades começam também a ter habilidades, não é? Ou são muito boas, começam a dizer umas palavrinhas, ou a dizer ou a fazer outra coisa qualquer engraçada, e então os pais começam a utilizar a criança como o seu troféu, a mostrar, olha, faz isto para os amigos do pai verem, para os amigos da mãe, faz. Vão estimulando a criança e ela vai percebendo que o mundo anda à volta de trocas. É uma negociação constante, ou seja, os meus pais só gostam de mim e só me valorizam quando eu faço alguma coisa para eles. Quando eu faço uma coisa que eles não querem, eu sou quase castrada, reprimem-me, estão-me a dar na cabeça. E o que é que a criança sente aqui? Sente, a dor dela é a manipulação. Esta manipulação não é manipulação que nós conhecemos o termo propriamente dito, porque uma criança, os pais não estão a manipular a criança. Claro. Mas o que ela sente é que a manipulação neste sentido é no sentido da troca. Eu, para ganhar carinho, atenção, afeto, eu tenho que dar a alguém em troca. Então, eles, o que é que começam a fazer? Negar completamente o sentimento. E o mundo e a vida passa a ser um grande balcão de trocas. Eu só dou para receber. Quando vou receber em troca. De receber. Engraçado nos adultos, estes são aqueles adultos que têm muita dificuldade nas relações amorosas porque eles querem receber o amor, mas não conseguem dar o amor verdadeiramente. Essas são aquelas pessoas que jogam na cara, que ela te dá alguma coisa e depois ela tá sempre cobrando. Ah, eu fiz isso por você. Sim, completamente. Não é? Até porque cobram sempre o que fizeram por nós. Estas pessoas em relação, elas têm uma tendência a dominar o outro. Eu tenho que dominar para estar por cima, porque se eu não dominar, eu vou me sentir inseguro. Eu não sei bem e a minha estrutura mental não aguenta isso. Então eu tenho que dominar. E como é que eu domino? Tem que controlar o ambiente. Exatamente, completamente. E eu domino por 3 formas diferentes. Eu domino a fazer-me de vítima, porque eu vou morrer se tu me deixares. Porque se tu não cuidares de mim, eu vou-me matar, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Fazerem-se de vítima. Ou então fazer chantagem, lá está, vou-me matar. Se tu... Não é? E vão dominando através ou então pela sedução. Seduzem o outro. E o outro acaba por ir. E às vezes até pode mesclar tudo isso. Completamente. Uma hora dá para depois chantagear depois. Esta sedução vou dizer o que tu queres ouvir, porque isto aqui, lá está, o intuito não quer satisfazer o outro, é satisfazer a mim, que sou psicopata, quero satisfazer a mim. De novo, é a lacuna que ficou na alma, não é? Sim. A lacuna que ficou ali na infância, de novo. E inconscientemente ele está fazendo aquilo sempre, de novo com a necessidade de tampar aquele buraco, vamos dizer assim. Sim. Lá está, porque a criança não percebeu que o amor é gratuito. O amor dos pais, ou deveria ser gratuito, não é? Que apesar dela fazer as neiras ou não, eu vou amá-la sempre. Por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos e ela diz muitas vezes, ela faz uma asneira, eu brigo com ela e ela a seguir diz-me, oh mãe, sabes porque é que eu não fico triste? Porque eu sei que tu me amas. E ela já me disse. Já tem consciência, ela tem consciência de que eu até posso brigar com ela e ficar triste naquele momento, mas eu não vou deixar de amar. A minha filha não vai ser psicopata de certeza. Sim, a força maior está ali. Não é? Ela percebe. Claro que as crianças às vezes também nos fazem manipulação e podemos logo ver os traços de psicopata, que são aquelas crianças que fazem birra por tudo e por nada. A birra da criança já é uma manipulação para nós. Já é. E nós temos que mostrar limites. Não se deixar levar. Estas pessoas, o que é que têm de muito bom? São aquelas pessoas, por exemplo, que têm relações duplas, são aquelas pessoas que conseguem ter 2 relações e elas não saberem uma da outra, que conseguem enganar, extorquir dinheiro, conseguem fazer imensas... São aquelas pessoas que nós vemos às vezes a montar aquelas redes para enganar imensa gente. Pela internet. Exatamente.
Esses são psicopatas. Ok. Mas tem muitos na nossa sociedade. Sim, eu ouvi uma entrevista muito interessante em que se dizia que a maior parte dos nossos políticos tem este traço de caráter. Até porque eles já escolhem isso. Exatamente, eles sabem manipular muito bem. Tem um livro muito interessante da Maria Beatriz, que é uma psiquiatra brasileira, que fala que, em média, 10% da população, ela fez o mesmo estudo gigante, que mostra que, no mínimo, 10% da população é psicopata. Exatamente. Veja como isso é altíssimo. Mas aí até estamos a falar de uma psicopatia diferente. Porque aí estamos a falar da psicopatia enquanto perturbação de personalidade. Aqui não. Mas tem muito a ver com... São níveis diferentes, mas estão ali, as características são parecidas. Sim, algumas são. O que é que esta pessoa tem de bom? Porque ela também tem coisas boas. Claro. Quando esta pessoa percebe que não tem que estar sempre nesse sistema de trocas, ou que as trocas podem ser boas em termos do grupo, do conjunto, lá está, quando a pessoa não está na dor, mas está a trabalhar os seus recursos, são os líderes, aquelas pessoas que lideram equipas, eles são excelentes líderes, eles motivam, eles sabem coordenar as pessoas e organizar. Porque sabem negociar. Exatamente. Aprenderam desde muito cedo. São muito bons em negócios, porque a negociação é a principal arma deles. Eles são espetaculares nisso. E não são muito emocionais, né? Não, são mais racionais. O que o psicopata faz, enquanto nós já falamos do esquizoide, e o esquizoide cortou, a racionalidade é uma coisa, a emoção é outra, e eles, em termos de emoção, não existe. Aqui existe, mas o psicopata nega. Porque se eu sentir, eu vou sentir que fui manipulada e vou sofrer. Então eu não quero nada disto. Acaba por ser muito interessante a dinâmica que eles têm. E eu há bocado falava do amor e da relação, e é muito isso, se eu der o meu amor e depois se aquela pessoa não me dá em troca a mesma coisa, eu fico por baixo nesta relação. Impossível. Não posso. Impossível. Isso é muito interessante. É fantástico. Voltamos de novo na questão do querer ser amado. Sim. Que foi o que nós falamos no primeiro programa, né? Desde o início, exatamente. Desde o início, é a nossa necessidade de amor e de pertença. Portanto, corte o caminho, vai dando amor para toda a gente e vai se permitindo receber também. Sim. Isso é muito importante. Muitas vezes nós esquecemos de permitir receber também amor. Completamente. Estamos sempre criando uma barreira. A partir do momento que a gente fala, posso desarmar? Exatamente. É que é isso. Porque é uma certa... É uma certa decisão também, você concorda? Sim. Quando nós estamos adultos, nós temos que falar isso era coisa de criança. E como já falamos no outro programa, e a Egla falou muito bem, se não consegue com recursos próprios, procura outra pessoa, procura um profissional. Procurar ajuda, sim, porque às vezes é preciso. Estes traumas, nem sempre nós conseguimos ultrapassá-los sozinhos, o que nós temos é que pedir ajuda, porque não é vergonha nenhuma. Então já falamos do psicopata, agora vamos falar do... Masoquista. É uma palavra que a gente ouve falar também muito do masoquista. Exatamente. Mas que aqui também tem uma conotação completamente diferente. Sim. O masoquista, lá está, vamos continuar aqui no nosso desenvolvimento. A criança já começou a andar e a seguir é o quê? A altura do desfralde. Ou seja, vamos tirar a fralda. E o que é que acontece aqui na criança nesta altura? Tem uma pessoa que a incentiva a deixar a fralda, vamos deixar, tu consegues, ótimo, e vamos vestir a cuequinha, e depois tem outra pessoa que a castiga por a criança fazer alguma coisa nas cuequinhas. Porque ainda não conseguiu o controlar. Objetivo. Nós sabemos que as crianças, quando começam a usar a cuequinha, que às vezes não controlam, e que é normal, lá está, mais uma vez apelo às mães e aos pais, é normal, porque muitas vezes faz-se isso. A criança faz e a gente acha, se eu a castigar ela vai aprender. Não é preciso castigar, porque quando a criança faz e é castigada, ela sente isso como humilhação. E vai ser a dor aqui do nosso masoquista, vai ser a humilhação. Ele sente-se humilhado quando faz alguma coisa nas cuequinhas, principalmente as fezes, porque aí é quando as reações são piores, e a criança vai sentir que é humilhada sempre que isso acontece. Tem duas coisas super importantes de falarmos aqui. Primeiro, que as fezes é algo dele, né? Saiu de dentro dele. Exatamente. Uma criança não entende que aquilo é sujo ou que pode ter germes. Uma criança entende. É uma parte minha que está sendo negada pelas pessoas que eu amo. Exatamente. Não é? Então, tem que ter muito cuidado e ver, de repente, dar tchau pro cocó, ir junto, jogar fora, criar estratégias. Isso é muito importante perceber. O que a criança vai perceber
Se é sujo e mau o que eu deito fora através dos meus esfíncteres, também é sujo e mau tudo o que eu deito fora pela minha boca. É isso mesmo. Então, palavras, tudo que sai de mim, pensamentos, ações, tudo o que sair dela, ela vai achar que vai ser humilhada por isso tudo. É isso mesmo. Então, os masoquistas, quem são em adultos? São aquelas pessoas que acumulam lixo emocional, ou seja, calam-se. São aquelas pessoas submissas, que são aquelas pessoas que aceitam tudo. Aceitam as regras sem dizer nada, aceitam tudo sem reclamar e nós achamos, ai que pacífica que esta pessoa é. Não é, porque ela por dentro é um turbilhão de raiva. Uma panela de pressão. Completamente. E muitas vezes acontece uma pessoa destas explodir por uma coisa mínima e nós dizemos, que horror, tiveste uma reação tão explosiva, faça um acontecimento tão pequeno. Só que é assim, para a pessoa que viu de fora é pequeno. Para a outra que estava lá dentro, a panela já estava cheia e aquele foi o limite. São aquelas pessoas que, de repente, matam o vizinho e, de repente, toda a gente da comunidade fala como é possível, era uma pessoa maravilhosa. Tão calada, uma pessoa tão trabalhador, porque depois estas pessoas, em termos de recursos, são extremamente fortes e são pessoas que agregam à sua volta, são pessoas que são muito minuciosas. E o corpo, como é? Ai, o corpo. O corpo aqui do masoquista. Do nosso masoquista é quando nós retemos, o que é que fica? Fica compacto. Músculo. Exatamente. Então são aquelas pessoas que nós vemos que são quadradas, que é tudo músculo, é que tudo, enquanto o oral é molinho e o oral pode ir para o ginásio e fazer imenso treino e nunca vai endurecer. Obrigada por me lembrar disso, né? É só uma comparação. O nosso masoquista... Bem-vindos a essa vida. O nosso masoquista já é durinho, sim. Ele é todo compacto. Também o masoquista não queria ser. Uma coisa muito engraçada, o rabo metido para dentro. Ok. Aquelas pessoas que a gente diz, nem sequer tem rabo. Ok. E isso acontece. Quer esconder. Não, é a contenção. Porque a criança aprendeu a conter as fezes com os músculos do rabo. E como teve que conter, ela aprende isso e a sua estrutura vai ficar lá marcada. Então são aquelas pessoas que a gente diz que não têm rabo. Sim. Corriqueiramente, digamos assim. Eu falei aqui sobre os dois pontos e um deles também é muito importante saber que cada criança também tem o seu tempo. Sim. Então, muitas vezes os pais olham e falam, mas já tem 3 meses, 4 meses que eu estou tentando tirar a fraldinha e ele ainda não conseguiu. Cada criança tem um claro tempo. Não existe uma regra básica para cada um. Então, é importante que a gente perceba que precisamos de paciência, precisamos levar essa fase com muito cuidado também. Sim. Com muito cuidado. Veja o que acontece. Todas as fases têm que ser levadas e aqui o que tem muito que estar... respeito, né? Exatamente. É a paciência que os pais têm que ter e respeitar o curso natural. A natureza, exatamente. Do seu filho. Porque é isso, cada um vai ter um ritmo diferente. Aquelas mães, então, que se intitulam, eu sou extremamente escrupulosa, tudo meu tem que ser muito limpo. É um perigo nesse sentido. Sim. E as mães masoquistas são mães dominadoras. As mães de masoquistas são mães que foram dominadoras. São aquelas mães que a criança não pôde errar. A criança não podia abrir a boca, a criança tinha que estar perfeita, tinha que estar limpa, tinha que estar arranjada, não podia espalhar brinquedos, não. Então, lá está, eles aprenderam a conter-se a vida toda. O que é que eles são depois? Muito atentos aos detalhes. Porquê? Porque, como eles tiveram que estar sempre atentos para ver se diziam ou faziam alguma coisa que não pudessem, eles tornam-se extremamente atentos aos detalhes. E depois as pessoas acabam por gostar muito deles e eles acabam por ser bastante empáticos, apesar de até serem pessoas reservadas no sentido de não mostrar sentimentos, porque também não sabem como é que isso vai ser recebido, não é? E o que é que eles têm mais medo? É do que nós já falamos, que é a humilhação. Da humilhação. Da dor deles. A dor é a humilhação. Então, eu não faço nada em que me possa sentir que vou ser humilhado. Ou então reage logo antes de ser humilhado. Estas explosões que a gente não sabe porquê, mas é porque a pessoa já engoliu tantos sapos que a gente diz, já andei a engolir sapos, a pessoa já engoliu tantos sapos, já teve ali. E depois são aquelas pessoas que a gente vê que parece que o corpo delas está sempre em tensão, que elas estão sempre lá está, à espera de onde é que vem o ataque.
É incrível como faz sentido esse tema, cada vez mais. Sim, sim. Hoje nós falamos sobre 2 temas e nós ainda temos mais uma entrevista que vamos falar sobre o rígido. Exatamente. Ou seja, são 5 traços de caráter e nós já vimos 4 traços. No próximo programa nós vamos falar sobre o traço rígido. Já viu que não dá para perder, não é? Se você chegou aqui agora nessa entrevista, tem outras 4 para trás que vale muito a pena assistir toda essa série dessa semana que nós preparamos com muito carinho. A Egla, apesar de ser uma expert, ainda estudou muito durante essa semana para preparar tudo isso, porque o assunto é realmente fantástico, sempre com o mesmo objetivo, que a gente esteja cada vez melhores. Até o próximo programa.